Salmo de número 7, se alguém aqui nos visitando, nós temos o costume aqui de expor livros inteiros da Bíblia, como temos feito à noite. Nós começamos a expor o livro de Atos, e de manhã nós estamos expondo os Salmos. Começamos no Salmo 1 e chegamos hoje no Salmo de número 7, Salmo de número 7. Diferente de outros livros da Bíblia, o livro dos Salmos não é subdividido em capítulos, e sim em livros. Então, aliás, em salmos. Então, cada salmo é um salmo. Por isso que nós não dizemos Salmo capítulo 7, mas Salmo de número 7. Eu vou ler, peço que vocês acompanhem com atenção, com reverência, com fé. É a preciosa palavra do Senhor para a nossa vida. Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Vamos ler juntos, queridos, o verso 17? Leiamos. Eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Amém. Crianças, já aconteceu, eu imagino que já, de vocês, do papai, a mamãe, quem sabe o irmãozinho, ter dito que vocês fizeram uma coisa que vocês não fizeram? Já aconteceu? Acho que já, né? Como é que foi? Vocês gostaram disso? Não, tenho certeza que não. É ruim, né? Quando alguém fala assim, você fez tal coisa, e a gente não fez. Foi você que bagunçou isso, e não foi você. Foi você que comeu aquilo, e não foi você. É ruim, né? Ou para as crianças, para aqueles que têm irmãozinhos, quando o irmãozinho apronta uma coisa e diz que foi você, é ruim isso, não é? De fato, isso é muito ruim. Quando a gente é acusado de algo que a gente não fez. Não só as crianças acham ruim isso. Os adolescentes, jovens, os adultos também. Algo que traz um incômodo muito grande, um sofrimento muito grande, uma indignação muito grande, é quando sofremos injustiça. É quando somos difamados, quando somos caluniados, acusados de coisas que não fizemos. Isso machuca muito. E sabe, quando isso acontece, queridos, a nossa tendência é querer retribuir. Veja, não que seja errado querermos esclarecer as coisas, é o que devemos procurar fazer. Dizer a verdade, devemos fazer. Mas por vezes, sabe o que nós queremos? As crianças, eu acho que também sentem isso. Nós queremos nos vingar. Ah, falou isso de mim? Ah, ele me paga, eu vou descontar.
Ah, fez o mal contra mim? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mal contra ele. Vou me vingar. Ou às vezes nós não nos vingamos, mas diante de uma injustiça sofrida, nós começamos a cair em autocomiseração, começamos a ficar amargurados, e o rancor, a mágoa, começa a tomar conta do nosso coração. E começamos a pecar contra Deus, sofrendo e alimentando amargura, mágoa, rancor. Mas não são esses os caminhos, não são essas as respostas, não são essas as atitudes que devemos tomar ao sofrermos injustiça. Hoje, ao olharmos para o maravilhoso Salmo de número 7, da maravilhosa palavra do Senhor, nós aprenderemos como lidar diante de injustiças. As crianças, os adolescentes, jovens, adultos, todos que estamos aqui, aqueles que nos acompanham, hoje, queridos, em resumo, nós aprenderemos que diante do mal sofrido, da injustiça, o que nós devemos fazer é buscar ao Senhor, é lançar sobre Ele a nossa causa, é olharmos, depois de olharmos o nosso coração para investigar se de fato é injustiça, e então descansarmos no justo juiz. Esse é o resumo da mensagem dessa manhã. Ao sofrermos injustiças, calúnias, difamações, devemos lançar isso diante do Senhor, o justo juiz, que sabe se vingar melhor do que nós, porque Ele é santo e perfeito, e então descansarmos na justiça do Senhor. E nós veremos isso em 4 partes. A primeira delas é: diante da injustiça sofrida, devemos buscar socorro no Senhor, o nosso Deus, em meio aos ataques que nós sofremos. Olhe comigo novamente os versos 1 e 2. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Queridos, ao olharmos para este salmo, nós percebemos já no título dele, e eu tenho falado para os irmãos que o que vem da língua original, do hebraico, né, o que é inspirado, não é o que está em negrito, mas é o que está em itálico. O que está em negrito, por exemplo, oração pedindo justiça, foram provavelmente as pessoas da Sociedade Bíblica do Brasil que inseriram esse título. Muitos deles fazem muito sentido. Alguns eu acabo não concordando, mas o que de fato é original do texto é o que está em itálico. E muitas vezes, como nós temos visto em alguns salmos, isso que está em itálico nos ajuda a entender o contexto do salmo. Bem, não é completamente o caso do salmo de número 7. Apesar de nos mostrar, mesmo nos mostrando quem escreveu esse salmo, isso já ajuda bastante. Veja, diz assim: Cântico de Davi. E na língua original, essa palavra cântico dá a ideia de um lamento, né? Uma lamentação, um lamento de Davi. Mas diz mais: entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cush, benjamita. Vejam, nós não sabemos muito bem quem foi esse tal de Cush, benjamita, que aparece aqui no título. E lendo os comentaristas, eu percebi que nenhum deles tem de fato certeza, né? Há muita especulação. Quem foi esse tal de Cush, o benjamita? É possível, queridos, que tenha sido um colaborador, alguém próximo do rei Saul, que apresentou acusações falsas de deslealdade contra Davi. É possível que tenha sido alguém, então, muito próximo a Saul, que dizia assim para Saul: olha, Davi falou tal coisa, Davi tem feito tal coisa, inventando coisas de Davi, para que Saul ficasse ainda mais aborrecido contra Davi, para que Saul continuasse ou o perseguisse ainda mais. É possível. Há quem diga que Cushi era o próprio Saul, mas como eu disse, nós não sabemos. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, ele é enfático em dizer que esse Cush, o benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim, como Saul também era da tribo de Benjamim, era um dos bajuladores do rei Saul e fazia parte de um grupo de homens perversos da tribo benjamita, que relatavam tudo o que ouviam sobre Davi durante os anos em que Saul estava determinado a capturar e destruir seu rival. Então é possível mesmo, queridos, que esse Cush
tenha sido alguém ligado a Saul. Mas o que nos chama a atenção e o que faz diferença aqui é, ao olhar para o Salmo de uma forma, né, geral, nós percebemos que Davi está fazendo aqui um lamento, né, diante de Deus, mostrando que ele sofreu injustiça. Esse salmo, então, trata de alguém que sofreu injustiça, alguém que foi caluniado, alguém que foi difamado, está buscando ao Senhor. E é por isso, queridos, que nos 2 primeiros versículos, e então, ao olharmos para os 2 primeiros versículos, nós vemos que Davi, ele não reage diante do mal sofrido, diante da calúnia, diante da difamação, diante da injustiça sofrida. Davi não reage como comumente nós reagimos. Ao sermos difamados, ao sermos caluniados, injustiçados, como eu disse há pouco, a nossa tendência é ir tirar satisfação. A nossa tendência é pagar o mal com o mal. A nossa tendência é maquinar vingança. Ou mesmo que não façamos isso, começamos a guardar a mágoa, a amargura em nosso coração. Percebam que não foi isso que Davi fez. Não foi assim que Davi reagiu diante da difamação, da calúnia, das calúnias, diante de injustiças que ele sofreu. O que Davi faz? Ele busca o Senhor. Queridos, que lição preciosa num mundo cheio de injustiça, num mundo em que por vezes sofremos injustiça, nós devemos buscar ao Senhor. Veja o que Davi diz: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Percebam, Davi, então, ele busca o refúgio, o socorro no Senhor. Davi começa com uma confiante afirmação da sua esperança. Ele apela ao seu Deus dizendo, Senhor. E aqui, você pode perceber na sua Bíblia, está tudo em letra maiúscula, a palavra Senhor. Nós temos dito isso aqui, é o nome de Deus. Eu creio que, provavelmente, a pronúncia seja Yahvé. Há discussões sobre isso, há quem pense que seja Javé, outros Jeová, mas é um nome pactual, é um nome em que Deus usou para se apresentar. Lembra-se quando Moisés pergunta para Deus, ao ir para o Egito e dizer quem me enviou, o que eu vou dizer? Deus diz, o eu sou te enviou, o eu sou. Queridos, Deus é o Deus da aliança, o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo. O nome Yahvé, traduzido aqui na nossa Bíblia por Senhor com todas as letras maiúsculas, indica que é o Deus pactual, o Deus da aliança, o Deus que zela pelo seu povo. E é por isso, queridos, nesta certeza que Davi, ao sofrer injustiça, ele busca a Deus. Então, crianças, prestem atenção nisso. Quando falarem que vocês fizeram uma coisa que vocês não fizeram e ninguém quiser acreditar em vocês, vocês não precisam ficar tristes e desesperados, porque Deus sabe. Queridos, nós precisamos buscar refúgio naquele que conhece todas as coisas, naquele que é o justo juiz. E Davi diz assim, Senhor, Yahvé, Deus da aliança, meu Deus. Ele usa um outro nome para se referir a Deus. Depois de usar o nome pactual do Senhor, depois de se referir a Deus como o Deus da aliança, Yahvé, ele usa o nome Elohai. Elohai. É um Deus que não é qualquer Deus, é o verdadeiro Deus, é Yahvé, e é o Deus que não é o Deus dos outros, mas é o meu Deus. E Davi tinha esta prática, vocês devem se lembrar do famoso Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Davi, queridos, busca aquele a quem ele conhecia e que o conhecia muito bem. Daí no Salmo 139, Davi dizer, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali me haverá de guerra a tua mão. É o Deus presente, é o Deus que o conhecia, a ponto dele dizer, ainda a palavra não me chegou à boca, à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Davi diz no Salmo 139 que Deus o conhecia quando ele estava sendo formado no ventre da sua mãe. E Davi, então, se ele busca o Senhor diante do mal sofrido, diante da injustiça, ao sofrer a injustiça, ele busca refúgio no Senhor. Ele diz, Yahvé, Elohai, Deus da aliança, o meu Deus. E ele continua, ele diz, em ti me refugio, somente em ti. Sabe por que isso também é digno de nota? Porque por vezes nós
Ao sofrermos injustiças, ao sermos caluniados, difamados, nós começamos a buscar refúgio em outros. E buscamos refúgio talvez em nós mesmos, na força de outras pessoas. Mas Davi nos ensina aqui, a palavra nos ensina aqui, que devemos buscar refúgio no Senhor, em meio a todos os seus problemas. Os filhos de Deus sabem onde podem e devem encontrar socorro. Ao estudar esse salmo, eu me lembrei do Salmo 46, as palavras do salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente quando sofremos calúnias, difamações, quando somos injustiçados, perseguidos de forma injusta, quando, queridos, à semelhança de Cristo, somos injustiçados, caluniados, sem, de fato, merecermos passar por aquilo. Nada melhor, queridos, de buscar refúgio naquele que sofreu injustiça. Ele conhece as nossas dores, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é ser injustiçado, caluniado. Ele, diferente de nós que é perfeito, santo, Ele sabe o que é sofrer calúnia. Então, o que Davi faz? Ele busca refúgio no Senhor. O restante do salmo indica que Davi estava sofrendo injustiça, como eu já disse, como nós podemos ver aqui na leitura, pois ele estava sendo caluniado. Essas coisas de fato machucam, essas coisas ferem. Davi usa uma figura aqui do leão, percebam aí no verso 2, ele diz assim, para que ninguém coma o leão. Hoje em Israel não há mais leão, a não ser certamente em zoológicos. Mas nos dias de Davi, né, não era incomum leões, era assim como na África, havia leões em Israel, naquela região. E Davi usa a figura deste animal feroz, porque quando o leão alcança uma pessoa, não há muita esperança para a pessoa. Não há muito o que fazer. Davi, ele tem isso em mente, diante da realidade da perseguição que ele sofria, diante da realidade das injustiças sofridas, Davi sabia uma coisa: se Deus não intervir, se Deus não agir, se Deus não me proteger, não haverá esperança para a minha vida. É por isso que ele busca refúgio somente no Senhor. Então nós vemos Davi usando essa linguagem, ele está dizendo, Senhor, se o Senhor não me socorrer, não haverá esperança de proteção para mim contra o ataque dos meus inimigos, dos meus acusadores. Queridos, não importa o perigo que estamos sofrendo, não importa o que estamos enfrentando, não importa qual é o tipo de sofrimento que estamos padecendo, nós precisamos, à semelhança de Davi, buscar refúgio naquele que tem poder para julgar a nossa causa. Buscar refúgio naquele que compreende a nossa dor. Buscar refúgio naquele que tem poder para julgar, para agir, para fazer, para mudar, para transformar e para nos dar descanso. Irmãos, se o problema for a injustiça, devemos entregar com confiança a nossa causa ao justo juiz. Mas cuidado. Cuidado porque pode ser que você esteja interpretando determinada situação como uma injustiça. Pode ser que você esteja achando que está sendo injustiçado, que de fato não está sendo injustiçado. Isso nos leva para a nossa segunda lição, para o nosso segundo ponto. Devemos nos examinar para nos certificarmos que de fato estejamos sendo injustiçados. Olhe comigo a partir do verso de número 3. Davi diz, Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então, olha como é forte que Davi vai dizer, que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Percebe o que Davi está dizendo para Deus? Senhor, eu estou sendo injustiçado. Estão dizendo que eu fiz coisas que eu não fiz. Eu estou sendo caluniado. Mas se não for isso, se de fato o que eles falaram que eu fiz, que nós não sabemos quais eram as acusações que Davi sofria, Davi está dizendo, se de fato eles estão certos no que eles estão me acusando, se é verdade tudo que estão falando contra mim, que eu sofra as consequências.
Sabe, queridos, por que Davi ousa dizer isso para Deus? Porque Davi tem absoluta certeza de que o que estavam dizendo contra ele eram mentiras. Irmãos, o nosso problema é que, por vezes, o que dizem contra nós não é mentira. O nosso problema é que, por vezes, nós achamos que somos inocentes. Nós caímos em autocomiseração. Coitadinho de mim, olha como estão me tratando. E, na verdade, não é que estamos sofrendo injustiças, mas é porque nos amamos muito e quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, nós começamos a nos queixar, caímos em autocomiseração e dizemos, coitadinho, coitadinho de mim, eu não mereci estar passando por isso. Irmãos, isso não é sofrer injustiça. Davi se preocupou, ele tomou cuidado de ter a certeza de que se tratava de uma calúnia, a ponto de dizer o que ele disse para Deus. Davi, então, ele busca refúgio e livramento em Deus em relação às injustiças sofridas, na certeza de que de fato eram injustiças. Como eu disse, por vezes coisas acontecem e nós já nos achamos injustiçados. Coitadinho de mim, quando na verdade não são injustiças. A primeira coisa que devemos fazer é buscar refúgio no Senhor. Mas na certeza de, depois de examinarmos o nosso coração, a nossa vida, que de fato estamos sofrendo injustiça. Porque, como eu disse muitas vezes, é apenas um amor muito grande por nós, é apenas autocomiseração. Pessoas pecadoras que acham que não mereciam passar pelo que estão passando, quando na verdade quem somos nós para dizermos que somos pessoas boas, perfeitas, e então que ninguém pode falar nada contra nós. Certifique-se que de fato o que está acontecendo com você seja um ato de injustiça, seja mentira o que estão falando contra você. Quando nós somos criticados, isso machuca, dói. Mas eu tenho aprendido, queridos, que Deus permite as críticas na nossa vida, e muitas vezes para mostrar os nossos erros. Nem sempre uma crítica é de toda injusta, às vezes há verdades naquela crítica, e nós já cheios de autojustiça, nos justificamos e dizemos, você não pode dizer isso contra mim, você está errado, quando na verdade uma crítica deveria ao menos nos levar a considerar, será que o que essa pessoa falou contra mim não é verdade? Será que não tem alguns aspectos verdadeiros? Então nós deveríamos, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, enxergar que Deus permite, às vezes pessoas difíceis, às vezes pessoas que nos criticam, às vezes pessoas que são até injustas contra nós, para trabalhar o nosso coração, para nos fazer, como cantamos ainda há pouco, no 135, para termos mais de Cristo. Afinal, como seremos tornados, feitos mais parecidos com Cristo, se não experimentarmos os sofrimentos de Cristo, que inclusive tem a ver com injustiça. Então nós precisamos, queridos, ao sermos perseguidos, caluniados, difamados, injustiçados, entender, buscar, compreender quais os propósitos de Deus para a nossa vida. Quantas vezes Deus permite situações assim para quebrar o nosso orgulho, para mostrar, para nos fazer humildes, para nos fazer mais parecidos com Cristo? Quantas vezes Deus permite essas coisas justamente para nos quedarmos diante do Senhor, para buscarmos refúgio no Senhor, para buscarmos mais ao Senhor? Saiba disso, nada o que acontece em nossa vida, mesmo injustiças sofridas, são acaso. Tudo está debaixo do controle daquele que dirige todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo. Certamente, aquela injustiça sofrida por Davi fazia parte do plano maior do Senhor para a vida dele, para conformá-lo à imagem daquele que viria da descendência do próprio Davi, Jesus. Então, em segundo lugar, certifique-se de que o que você está passando é de fato uma injustiça. E entenda que Deus tem um propósito em todas as coisas, inclusive ao permitir situações assim na nossa vida. Então percebam, irmãos, que Davi, ele busca o Senhor e nós precisamos então entender que Deus está no controle de todas as coisas. Vejam, isso então agora nos leva a nosso terceiro ponto. Depois de aprendermos que devemos, diante de injustiças
sofridas, buscar refúgio no Senhor e nos certificarmos que de fato é uma injustiça, entendendo que Deus está no controle de tudo. Em terceiro lugar, queridos, devemos confiar que Deus tem muito mais capacidade para tratar do nosso caso, da injustiça sofrida, do que nós mesmos. Não tenha dúvida disso. Deus é muito mais suficiente e capaz de tratar daquilo que sofremos do que nós mesmos. Olhem comigo a partir do verso de número 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Percebam, Davi, ele não tenta resolver a coisa do jeito dele, pela justiça dele. Ele não diz assim, bom, essa briga é minha, falaram contra mim, eu vou resolver, e eu vou resolver de acordo com a minha justiça. Não. Davi, ele tinha consciência de que ele era falho, de que ele era pecador, de que ele não era completamente justo. Por isso, ele busca refúgio no Senhor e diz, Senhor, trata o Senhor dessa situação. O Senhor é muito mais poderoso do que eu para lidar com os meus inimigos. O Senhor é muito mais justo do que eu para lidar com esta questão. O Senhor é o justo juiz. Davi sabia que ele não era um justo juiz. Daí ele dizer, levanta-te, Senhor, na tua indignação. A indignação do Senhor é diferente da nossa. Sabe por quê, queridos? E a indignação aqui nós podemos traduzir também por ira. A ira do Senhor, diferente da nossa, é sempre justa, é sempre perfeita. A nossa ira, a nossa indignação, por vezes, ela é mesquinha. Ficamos irados quando alguém pega a nossa vaga, a vaga que nós estávamos esperando, né, para estacionar, e vem alguém, pega e nós ficamos irados. Isso não é justo, é mesquinha. A nossa ira não é porque o nome de Deus foi ultrajado, não é porque Deus está sendo injustiçado, mas porque alguém tocou no nosso conforto. Ficamos irados no trânsito quando alguém nos fecha e dizemos assim, eu estou dando exemplo pessoal, essa pessoa não podia ter feito isso comigo, esse é um folgado. Porque achamos que não deveríamos sofrer injustiças, mas quando somos nós que fazemos a mesma coisa, essa pessoa tem que ter um pouco de paciência, eu não vi, eu não enxerguei, por que essa pessoa ficou tão aborrecida? Percebam, queridos, a nossa ira, a nossa indignação, por vezes, talvez nem sempre, mas por vezes ela não é justa, não é santa. Não é como a ira de Jesus, que foi sempre santa e justa, quando, por exemplo, Jesus, ao lidar com os mercadores, os cambistas no templo, que faziam da casa do Senhor, da casa de oração, um lugar para eles obterem vantagem financeira, Jesus os expulsa, faz ali um chicote, os expulsa do templo. Foi uma ira justa, uma ira santa. Ou quando, diante do fato de que os pais queriam levar as suas criancinhas até Jesus para que Jesus as abençoasse, e os discípulos estavam impedindo, Jesus ficou indignado. A ira do Senhor foi justa, foi perfeita. Ou quando Jesus realizava curas nos sábados, e vinham ali os fariseus dizendo, você não poderia realizar curas no sábado, e Jesus ficava indignado. A ira de Deus, guardem isso, é sempre justa, é sempre santa, é sempre perfeita. A nossa, na maioria das vezes, eu ouso dizer que não. Daí Davi, diante daquela situação, é dizer, julga, Senhor, o Senhor, porque a tua indignação é a indignação santa. Daí, Davi dizer, ainda no verso 6, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Porque Davi sabia uma coisa, ele não era grande, grande era o Senhor. Eu tenho certeza, queridos, que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, e nem mesmo a armadura de Saul coube, ele ficou ali desconfortável com aquela grande armadura, porque ele era pequeno. Eu tenho absoluta certeza que Davi enfrentou o gigante Golias, aquele herói dos filisteus, não confiado na sua força, porque Davi sabia que não era grande, a ponto de quando Golias olhou para ele, o desprezou. Mas Davi enfrentou aquele homem grande, na força e na confiança, naquele que é altíssimo, como Davi termina o Salmo. Golias era alto, mas não era altíssimo. Golias não era grande como o Senhor. E Davi também não era, e Davi sabia disso. E aqui Davi está colocando a sua causa diante daquele que é grande, diante daquele que é poderoso, que tinha poder para lidar contra os seus inimigos.
E Davi diz: desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Sabe por quê? Porque Davi sabia que o juízo do Senhor é perfeito. Davi continua, diz: reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. Pode juntar todo mundo ao redor do Senhor, porque o Senhor é tão poderoso que o Senhor domina sobre todos. Queridos, diante de injustiças sofridas, diante de calúnias, difamações, ou seja o que for, a injustiça que você sofrer, saiba de uma coisa: nós servimos um Deus que tem controle sobre tudo e sobre todos. E é por isso que nele deve estar a nossa confiança. E então, no verso 8, ele diz: o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, e segundo a integridade que é em mim, que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sonda a mente e o coração, ó Deus justo, que cesse a maldade dos ímpios. Quem tem poder para fazer cessar a maldade dos ímpios não somos nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nem mesmo os próprios ímpios têm poder neles mesmos de fazerem cessar a maldade deles, no sentido de que, não que isso elimine a responsabilidade de cada um, mas ninguém tem poder para se auto-justificar, para se auto-converter, para mudar o próprio coração. Daí Davi buscar refúgio naquele que tem poder, não simplesmente para mudar as circunstâncias, temporariamente, mas para transformar corações, para transformar a vida daqueles que praticam a injustiça, para que cessem de praticar a injustiça. Eu não sei se você teve tempo de olhar a mensagem do boletim, e eu coloquei essa mensagem justamente por causa da mensagem de hoje. Eu me lembrei desse artigo, desse livro do Dr. Robert Jones, que eu tenho, e ele fala sobre estratégias práticas para lidar com a amargura. Ele fala sobre oração, fala sobre abençoar e fazer o bem. Sabe uma coisa muito abençoadora diante de alguém que te persegue, que pratica injustiça contra você? Ao invés de você se vingar, ore por essa pessoa, mas não para Deus matar essa pessoa. Eu sei, talvez seja esse o nosso desejo. Ore para Deus abençoar, ore para Deus converter, ore para Deus transformar. Sabe, isso vai fazer muito bem. Acima de tudo, não para aquela pessoa, mas para quem? Para você. A vingança só faz mal para nós mesmos. É como tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Então faça como Davi. Diga: Senhor, faça o ímpio cessar o mal. Coloque diante de Deus. Sabe por quê? Porque só Deus sonda os corações. É isso que ele diz no final do verso 9. Pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Nós não temos o poder, às vezes nós interpretamos mal as motivações do outro. Ah, fulano está fazendo isso porque ele quer o meu mal, e às vezes não é isso, mas Deus sabe. Queridos, devemos buscar refúgio no Senhor. Devemos nos certificar das circunstâncias, se de fato é uma injustiça. Devemos confiar que Deus tem muito maior capacidade para julgar a nossa causa do que nós mesmos. E por último, devemos descansar em Deus, na certeza de que Ele fará justiça e executará o seu juízo. A partir do verso 10, Davi diz: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele, já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Percebam, queridos irmãos, Davi, diante da calúnia, da difamação, da injustiça sofrida, Davi tem uma certeza muito clara: Deus vai fazer justiça. De alguma forma, em algum tempo, Deus vai executar o seu juízo. O problema, queridos, é que nós, ao sofrermos injustiças, nós queremos resolver na hora. Descanse no Senhor. Ao invés de guardar mágoa, ao invés de querer se vingar, confie no Senhor, na certeza de que Deus vai executar o seu juízo. Só assim você vai descansar. Senão você vai ficar remoendo, e cada vez a amargura vai aumentando, ou querendo se vingar, e isso só vai fazer mal para você. Davi consegue confiar no Senhor a tal ponto dele descansar no Senhor. Ele, como nós acabamos de ler, ele diz: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração, Deus é justo juiz. Então, queridos, vamos descansar nessas verdades.
Deus não é como os juízes da terra que aceitam suborno, que inocentam culpados, que culpam inocentes. Assim são os juízes da terra, que praticam injustiça. Deus, diferente dos juízes da terra, dos juízes humanos, que são falhos, imperfeitos, pecadores, Deus é o justo juiz. Você se lembra o que nós lemos ainda há pouco em Apocalipse 22? Aqueles que amam e praticam a mentira, aqueles que aborrecem a verdade, eles não entrarão nos portais eternos. Deus, queridos, vai fazer a sua justiça. Talvez não seja hoje conforme você quer, mas no dia do juízo, no dia do Senhor, certamente, todos os que praticaram a maldade e que não lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro, sofrerão o juízo do Senhor. Assim como Davi, você não precisa ter dúvida disso. Olha o que ele diz no verso 14. Eis que o ímpio, aliás, no verso 13, nós já vimos que se alguém não se converter, Deus já afiará a sua espada. E no verso 12 e no 13 ele diz, já preparou armas mortais. No verso 14, Davi tem a certeza de que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dará à luz a mentira. Davi usa essa figura da mulher grávida. Davi tem a certeza de que os males praticados pelos ímpios se voltarão contra eles mesmos. Você se lembra da lei da semeadura? O que a pessoa semeia, o que a pessoa planta, isso ela vai colher. Não tenha dúvida disso. Ao invés de você ficar remoendo amargura, querendo se vingar, saiba disso. O que estão fazendo de mal contra você vai se voltar contra eles mesmos, se eles não se converterem, não se arrependerem. Olha o que ele diz no verso 15. Abre a profundeza, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, e sobre o próprio crânio desce a sua violência. De forma, irmãos, que nós não precisamos querer nos vingar. Deus executará o seu juízo. Nós não temos tempo para olhar aqui, mas em Apocalipse 18, nós vemos Deus falando sobre o seu juízo. Nós lemos também, queridos, em Apocalipse 22, ainda há pouco, falando sobre isso. E eu quero citar, antes de ir para encerrar esta mensagem, o que Paulo escreve aos Romanos. Ele diz assim, Romanos 12, 19 e 20, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, quais são as palavras de Deus para nós? Deus diz que a Ele pertence a vingança. Ao contrário de querermos fazer a vingança, Deus diz, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, meus irmãos, a promessa libertadora do espírito rancoroso, amarguroso e vingativo é a promessa de que Deus acertará nossas contas. E Ele, queridos, fará de forma mais justa e detalhada, que jamais seríamos capazes de fazer. Por isso devemos descansar nele. Olha como Davi termina o Salmo. Eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi consegue descansar no Senhor diante daquele sofrimento e injustiça sofrida, a ponto de louvar ao Senhor, a ponto de descansar no Senhor. E aqui ele usa um outro nome do Senhor, depois de se referir a Deus como Yahvé, o Deus da aliança, de Elohai, o meu Deus, ele se refere agora ao Senhor como Yahvé Elion, o Deus Altíssimo. Queridos, o nosso Deus é o Deus Altíssimo, em quem devemos nos refugiar diante das injustiças sofridas. E nós devemos fazer isso naquele que sofreu tanta injustiça, naquele que foi desprezado, que foi acusado, que foi caluniado, injustiçado, cravado numa cruz. Naquele que, sofrendo injustiça, levou sobre ele as nossas injustiças, para que fôssemos justificados nele.